No ano 7 antes de Cristo, em uma cidade chamada Em-Karen, vivia um sacerdote chamado Zacarias e sua esposa Isabel, ambos descendentes de linhagem sacerdotal. O casal era conhecido por sua devoção a Deus, mas a tristeza os envolvia, pois Isabel era estéril, e o tempo avançado tornava a esperança de ter filhos uma memória distante. Certo dia, enquanto Zacarias ministrava no templo, um momento celestial se desdobrou. Um anjo, mensageiro divino, apareceu diante dele. Este anjo era Gabriel, o mesmo que mais tarde anunciaria o nascimento de Jesus a Maria. A presença angelical encheu o ambiente de temor. Zacarias ficou atônito e temeroso diante da presença angelical. Gabriel então revelou a boa notícia que trouxe consigo, uma mensagem que transformaria a tristeza em júbilo. Não temas, Zacarias, pois a tua oração foi ouvida. Tua esposa Isabel conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ele será grande diante do Senhor e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias, ainda incrédulo, questionou ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher tem uma idade avançada. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. A incredulidade temporária de Zacarias diante dessa notícia celestial resultou em sua mudez. No entanto, a promessa divina se concretizou quando Isabel, em sua velhice, concebeu um filho, e a alegria transbordou em sua casa. Um milagre se desdobrava nas circunstâncias impossíveis. Chegado o dia do nascimento, o grande mistério da escolha do nome se desvendou. Zacarias, ainda em silêncio, pediu uma tábua para escrever, e ali confirmou que o nome do menino seria João, como ordenado pelo anjo. Enquanto Zacarias escrevia essas palavras, um milagre adicional aconteceu. No mesmo instante em que ele expressou a obediência ao nome divinamente escolhido, sua boca foi aberta e suas palavras ressoaram novamente. A recuperação da voz foi a confirmação tangível de que Deus estava agindo de maneira extraordinária. A notícia desses eventos espalhou-se como fogo pelas montanhas da Judéia. O povo, temendo a magnitude divina desses acontecimentos, perguntava-se maravilhado sobre quem seria esse menino cujo nascimento estava envolto em milagres e anúncios celestiais. O nascimento de João Batista não era apenas um evento familiar. Era um elo divino na corrente da história da redenção. Este menino, destinado a ser o precursor do Messias, cresceu em um ambiente singular, preparando-se para o papel extraordinário que desempenharia no cumprimento das profecias antigas. Este capítulo inicial na vida de João Batista registra não apenas uma história de milagres, mas um prelúdio emocionante para a maior história já contada, a chegada de Jesus Cristo, a luz do mundo. Antes de continuarmos, peço a colaboração de vocês para se inscrever no canal e clicar no botão de like. Assim, continuaremos com o nosso trabalho divulgando as maravilhosas histórias da Bíblia. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. João Batista cresceu no árido deserto da Judéia, longe das agitações das cidades. Desde sua juventude, escolheu a solidão do deserto como seu lar. As vastas paisagens áridas não eram apenas o cenário de sua vida, mas o palco onde sua jornada espiritual se desdobraria. Crescer no silêncio do deserto proporcionou a João uma conexão única com Deus. Seu coração era moldado pela quietude das areias e pelo rugir do vento. Nas horas solitárias, ele encontrava uma comunhão especial com o divino,
preparando-se para o chamado que ecoaria por toda a região. Foi em meio ao deserto, sob o brilho intenso do sol e a vastidão do céu, que João recebeu a clara convocação para exercer seu ministério profético. Uma voz interior chamou-o para proclamar uma mensagem de arrependimento e preparação espiritual. Vestido de maneira simples, com vestes feitas de pelos de camelo e cinto de couro ao redor da cintura, ele alimentava-se de mel silvestre, insetos e frutos do deserto. Foi nesse cenário que João Batista emergiu como um pregador do arrependimento. Sua voz forte e firme se espalhavam pelas ravinas e colinas, alcançando corações sedentos por uma palavra que despertasse a consciência. Dessa maneira, muitas pessoas foram batizadas por ele nas águas do Rio Jordão, expressando seu arrependimento ao confessarem suas transgressões. João não se conteve em suas palavras. Ele se destacou por sua postura radical contra as várias normas judaicas, desafiando as tradições estabelecidas. Sua mensagem era um chamado à mudança profunda, à renúncia do pecado e ao retorno genuíno a Deus. Ele não poupou críticas aos fariseus e líderes religiosos, denunciando-os como uma raça de víboras. Suas palavras de coragem espalharam-se, confrontando a hipocrisia e a rigidez legalista que haviam se infiltrado na religião de seu tempo. João Batista, no deserto, ergueu-se como um profeta destemido, apontando para a verdade com ousadia. Em sua pregação, João proclamava principalmente que estava servindo como arauto para o Messias que estava prestes a emergir. Ele anunciou que esse Messias traria não apenas salvação, mas também o juízo final. Sua mensagem não era apenas um eco vago, era uma declaração clara de que o reino de Deus estava próximo e que todos deveriam se preparar para a chegada do Messias. João Batista, impulsionado por sua missão profética, exerceu seu ministério de maneira abrangente, espalhando sua influência não apenas no deserto da Judéia, mas também em regiões como Samaria e Enom, próximo a Salim. Em Samaria, terra marcada por divisões culturais e religiosas, João não hesitou em levar sua mensagem inclusiva. Ele desafiou as barreiras e abraçou aqueles que ansiavam por ouvir a verdade. Ao longo de suas jornadas, João Batista não estava sozinho. Discípulos fiéis, cativados por sua mensagem e carisma, escolheram seguir o pregador do arrependimento. A esses discípulos, João não apenas proclamava palavras, mas também compartilhava ensinamentos práticos e objetivos. João instruía seus seguidores nas regras essenciais de caridade, piedade e justiça. Ele não apenas pregava conceitos abstratos, mas guiava seus discípulos na aplicação prática desses princípios na vida cotidiana. Sua abordagem realista e sensível buscava transformar não apenas as crenças, mas também as ações e atitudes daqueles que o seguiam. É importante entendermos que durante o primeiro século antes de Cristo, a Palestina estava sob o domínio do Império Romano. Nesse contexto, Herodes o Grande governava a Judéia, marcando sua administração com projetos arquitetônicos grandiosos, como a reconstrução do Templo de Jerusalém, mas também com uma governança frequentemente opressora. A atmosfera política era tensa, com uma população judaica ansiosa por um Messias que libertasse a região do jugo romano. Esse anseio por um redentor moldou as expectativas e as esperanças do povo. Além disso, o período testemunhou um sincretismo religioso, onde várias influências culturais se entrelaçavam. Junto ao judaísmo predominante, outras tradições religiosas coexistiam na região. Dentro desse cenário complexo, diversos grupos religiosos como os fariseus, saduceus e essênios desempenhavam papéis distintos na sociedade. Nesse contexto, João Batista surge como uma figura singular, proclamando uma mensagem de arrependimento e preparação espiritual. Sua missão, como precursor de Jesus, ganha significado à luz desses eventos históricos e das expectativas messiânicas fervorosas que permeavam a sociedade.
Tempos depois, após muita pregação, nas margens do Rio Jordão, um cenário divinamente orquestrado estava prestes a se desdobrar. João, em sua missão de proclamar um batismo de arrependimento, viu uma figura distinta se aproximando das margens do rio. Era Jesus, aquele a quem João reconheceu instantaneamente como maior do que ele mesmo. A chegada do Messias gerou uma hesitação incomum no coração de João, que sentiu uma certa relutância em batizar aquele que ele considerava superior. Ao perceber a presença do Filho de Deus, João expressou sua surpresa, questionando por que Jesus buscava o batismo. Ele reconheceu a santidade e a pureza daquele que estava diante dele, e naturalmente sentiu que deveria ser ele a ser batizado pelo próprio Jesus e não o contrário. Entretanto, Jesus, em sua humildade exemplar, respondeu a João: "Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Era uma resposta que iria além da compreensão humana, apontando para um propósito divino maior. João então concordou, e nas águas do Jordão um momento icônico ocorreu. Jesus, o Imaculado, submeteu-se ao batismo de arrependimento. Enquanto emergia das águas, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Uma voz celestial ecoou, declarando: "Este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado." Esse evento extraordinário não apenas simbolizou a submissão de Jesus ao plano divino, mas também marcou o início de seu ministério público. A relutância inicial de João deu lugar à compreensão de que algo divino estava acontecendo. Ele teve a honra única de testemunhar o momento em que o céu se inclinou para tocar a terra. O batismo de Jesus por João foi mais do que um ritual. Foi um ato profundo de obediência, humildade e identificação com a humanidade. Esse momento não apenas selou a relação entre João e Jesus, mas lançou as bases para a revelação pública da missão redentora de Cristo. Mais tarde, uma tragédia estava prestes a acontecer. João Batista, conhecido por sua pregação firme e destemida, não hesitou em denunciar publicamente a conduta imoral do rei Herodes. Em sua pregação corajosa, ele confrontou as ações do governante, apontando para a transgressão das leis divinas e exigindo arrependimento. João confrontou Herodes Antipas, denunciando publicamente seu relacionamento ilícito com Herodias, esposa de seu meio-irmão Filipe. A denúncia de João Batista não passou despercebida. Herodias, inflamada pela ira e pelo desejo de silenciar o profeta, conspirou para prendê-lo. No entanto, Herodes Antipas, apesar de reconhecer a justiça nas palavras de João e temendo-o, acatou o pedido de sua esposa. A coragem de João em confrontar o poder político e denunciar a injustiça o levou a ser encarcerado. Na solitária prisão, longe das multidões que o ouviam no deserto, a coragem de João permaneceu firme. Ele não vacilou em sua fidelidade à verdade e à justiça, mesmo diante das paredes frias e sombrias da prisão. O martírio de João Batista, por sua vez, é um testemunho doloroso de sua dedicação à missão divina. Enfrentando a ameaça iminente de sua própria vida, ele não recuou. O ponto culminante desse confronto aconteceu durante uma festa promovida por Herodes. A filha de Herodias, Salomé, dançou diante dos convidados, cativando Herodes. Impressionado, ele, em um gesto impulsivo, prometeu dar a ela qualquer coisa que pedisse, mesmo que fosse metade de seu reino. Influenciada pela mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, apesar de estar profundamente perturbado, sentiu-se obrigado a cumprir sua promessa diante dos convidados e pela pressão política. Assim, João Batista enfrentou as consequências de sua coragem e fidelidade à verdade. Foi preso e posteriormente decapitado na prisão. Seu martírio, uma resposta trágica à sua denúncia da injustiça, destacou a complexidade entre a verdade divina e as intricadas dinâmicas do poder humano.
A mensagem e a vida de João Batista deixaram um impacto duradouro que transcende as páginas das Escrituras e permeia a tradição cristã. Sua figura é lembrada como um precursor crucial para a vinda do Messias e como um exemplo de coragem e fidelidade à missão divina. A tradição cristã celebra o martírio de João Batista como um testemunho de sua fidelidade à verdade, mesmo diante de consequências extremas. Sua vida é um convite para os cristãos a permanecerem firmes em suas convicções e a proclamarem a mensagem do Evangelho com coragem. Se você gostou dessa história, vai aparecer na sua tela mais 2 vídeos com histórias bíblicas parecidas como estas. É só clicar para assistir. Lembrem de se inscrever no canal e deixar o like. Obrigado e fiquem com Deus.